Olá, sejam bem-vindos então à nossa unidade 3. Nessa unidade nós vamos estudar a estrutura de um artigo científico. Ou seja, nós vamos mostrar que um artigo científico é dividido em algumas seções, né, que em geral são numeradas sequencialmente. E nós vamos apresentar o que vai em cada seção, qual o conteúdo que se deve colocar, né, em cada seção de um artigo. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que essa divisão que eu vou apresentar não tem nada de absoluta, né? Dependendo da área de conhecimento, dependendo às vezes do estilo pessoal de cada pesquisador, isso pode apresentar certas variações, né? O que eu escolhi aqui é apenas uma divisão mais comum, né, na área de ciências exatas e que eu adaptei com base naquilo que é aceito aqui como artigo científico pela nossa universidade, pela Unicentro. Um primeiro ponto importante é a fluidez do texto científico. O leitor, ao ler o seu texto, ele tem que sentir uma sensação de que o texto está fluindo naturalmente. Se a sequência dos conteúdos que a forma como você encadeou esses conteúdos foi bem feita, o leitor vai sentir essa naturalidade. Ele vai ler o texto e vai sentir que o texto está fluindo. Se você não encadeou direito os conteúdos, o leitor vai sentir que o texto está truncado, que ele tem que frequentemente voltar a etapas anteriores do texto, relê-las para poder entender a relação com o que está na frente. Isso torna a leitura ruim, mais desagradável, menos agradável, e torna o entendimento mais difícil. Então é preciso tomar cuidado com esse aspecto da fluidez do texto científico. Para isso, é muito importante observar a figura desse slide aí, que também foi tirada lá do curso de escrita científica do professor Valtencir Zuccoloto, da USP. Nessa figura, vejam aí, estão esquematizadas as principais seções de um artigo. Primeiro tem os elementos pré-textuais ali, título, autores, afiliação. Depois tem o resumo, né, o abstract, a introdução, metodologia, resultados, discussões, conclusões e referências. Essas são as principais seções que comumente aparecem num artigo na área de ciências exatas. Perceba que o esquema que está desenhado ali no slide, tá, ele te dá uma noção de perspectiva, né? O desenho está feito com uma perspectiva tal que dá a noção de que à medida que você vai avançando ali da introdução para a metodologia, o desenho vai aprofundando, ele vai te dando uma noção de profundidade, de forma tal que o nível mais profundo lá são os resultados e as discussões. E à medida que você vai saindo dos resultados e discussões para as conclusões e finalmente as referências, vai fazendo o caminho inverso, o tema vai voltando à superfície. No ladozinho esquerdo ali tem uma escala de cores para indicar o que significa essa profundidade, né? Quer dizer, as coisas que estão mais superficiais aí no plano da tela são assuntos mais genéricos. E aquilo que está em perspectiva mais profundo da tela são assuntos mais específicos. Então, é assim que deve fluir o seu texto. Quando você está na introdução lá, você começa com assuntos genéricos. Você começa a falar do escopo do seu artigo, da importância, da motivação, e aí você vai afunilando para os assuntos mais específicos que você vai tratar, para aquilo que você realmente fez, para os resultados que você obteve, para as discussões, comparar com outras coisas que foram feitas na literatura, e aí você vai fazendo as conclusões, conclui as coisas mais específicas primeiro, e depois você faz as conclusões mais gerais. Assim você garante um fluxo para o seu texto, de tal forma que ele fica agradável de ler e fácil de ser entendido. Então agora nós vamos fazer uma passagem rápida, sucinta, por cada uma das seções mais comuns em um artigo e vamos discutir o conteúdo específico de cada um deles. Primeiro, uma ressalva, que essa é uma temática bastante extensa e seria impossível tratá-la na totalidade aqui no tempo que a gente dispõe. De forma que a gente vai fazer um resumo muito breve e depois, com certeza, na hora de escrever o artigo, vocês terão que contar com a minha ajuda na hora de definir
né, onde colocar cada conteúdo. Né? Eu estarei, evidentemente, à disposição. Primeiramente, os elementos pré-textuais, que são os mais fáceis, né? Título do artigo, autores e afiliação. Né? A afiliação é a instituição a qual o autor do artigo atua, né? Certo? Um resumo de até 250 palavras, palavras-chave, e depois a repetição disso em língua inglesa, o abstract e as keywords, que são as palavras-chave em inglês. Então, se você não tem domínio do inglês, vai precisar aí de uma ajuda para fazer essa tradução para você. Esses elementos pré-textuais são os primeiros que vêm numa página separada do artigo. Mas o conselho que eu dou é que você deixe para fazer no final. Em especial o resumo, né? Porque o resumo ele é uma síntese de tudo que contém o artigo, né? Incluindo os resultados principais obtidos e as conclusões. Tá? Muita gente confunde e faz do resumo uma introdução ao texto, uma apresentação do trabalho. Não é isso. O resumo é, de fato, uma síntese das principais conteúdos do artigo. Entra a conclusão, as principais conclusões, os principais resultados, etc. Então, é melhor deixar para fazer no final. A introdução. Para fazer a introdução de um artigo, né, evidentemente você deve já ter lido vários outros artigos para poder situar o seu artigo, a sua redação, né, no campo de conhecimento que você vai estar inserido o teu trabalho. Né, então você precisa ler a literatura para poder situar o seu trabalho dentro da literatura. Mas ajuda muito tentar se responder as seguintes perguntas, né? Qual a importância do meu trabalho? Qual a motivação desse trabalho? Por que eu escolhi o tema que eu escolhi? Por que eu escolhi a estratégia pedagógica que eu escolhi? Quais trabalhos já publicados abordam o mesmo tema? É importante saber o que já foi feito, né? Que tipo de trabalho já foi feito na nossa área, com o mesmo tipo de abordagem que a gente. Né? E aí, na sequência, a pergunta natural, né, é que trabalhos já publicados utilizam a mesma metodologia que eu utilizei. Né? E, por fim, o que o meu trabalho apresenta de novo. É muito usual você terminar a introdução enunciando, de uma forma sucinta, os objetivos do seu trabalho. Se você quiser fazer isso, é uma boa tática. Depois, a próxima seção é a metodologia, né, onde você vai descrever os métodos, né, de procedimentos que você adotou para realizar o seu trabalho. Aqui nós estamos falando de uma aula, né, que vai ser apresentada. Então eu creio que vocês, como têm experiência em aula, não terão dificuldades para descrever a metodologia da aula. Né? Tem que dizer qual a prática pedagógica que foi utilizada, né, que princípios ela se baseia, e dar os detalhes, né, da realização do trabalho. O tema, a disciplina, a série, os alunos, né, plano de aula, os materiais utilizados, etc. Coisa que eu creio que é do domínio de todos vocês. Depois vem a parte que eu considero a mais importante, que são os resultados. Né? O que é que você obteve? Né? Qual foi a contribuição do seu trabalho? Então aí é preciso muito cuidado e muito detalhe ao descrever. Né? Algumas perguntas, né? Somente como exemplo, porque vocês podem se fazer muitas outras perguntas. Os alunos assimilaram os conceitos da aula? Como isso foi verificado? A assimilação foi maior do que em uma aula tradicional? Quer dizer, você propôs uma aula inédita. Valeu a pena propor uma aula inédita? Ela foi melhor do que uma aula convencional? Né? Qual a percepção dos alunos? Eles gostaram? Né? Como eles comparam este tipo de aula que eles viram com uma aula convencional? Então veja que aí você vai ter que se preparar de antemão para coletar essa percepção dos alunos. Né? Então você vai ter que ter instrumentos preparados para isso. E isso deve entrar lá no seu planejamento de aula. Né? E por fim, quais as dificuldades encontradas ou quais as dificuldades relatadas pelos alunos? Né? Como eu disse, são só exemplos. Aqui podem entrar muitas outras questões, né, que ao longo do desenvolvimento da sua aula você achou que são resultados relevantes. A última sessão, antes da referência bibliográfica, né, a penúltima na realidade, são as considerações finais. Quer dizer, você já está na parte das conclusões, né, mas a aplicação de uma aula não é propriamente uma coisa conclusiva. Né? Então, um nome mais adequado seria considerações finais. Então, você está ali já saindo do específico, lembrando daquele fluxo
lá do começo e voltando para as coisas mais genéricas. Então, primeiro você faz a síntese dos principais resultados, né, e pode fazer comentários, né, seus, do autor. Né. Aqui a gente já chegou num ponto onde cabe um pouco de subjetividade. Né. Aqui a gente pode fazer uma licença daquele critério de objetividade e você pode expressar suas opiniões, né, a respeito da prática, da vivência que você teve. E, finalmente, sugestões para futuros trabalhos, que é sempre muito relevante para quem vai tomar o seu trabalho como base para seguir em frente. Finalmente, sempre a última seção de um artigo científico são as referências bibliográficas. Né? Então, as referências bibliográficas você deve relacionar todos os documentos que foram citados no seu texto. Né? Então, você citou um determinado autor, lá no final ele vai ter que estar listado nas referências bibliográficas. Se você consultou uma determinada bibliografia, né, leu, mas depois não citou nada dela no texto, então ela não vai entrar nas referências bibliográficas, só vai entrar aquilo que você citou. E neste artigo, né, as citações devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Né? Numa futura unidade nós vamos detalhar um pouco mais isso e vocês vão ter à disposição ali modelos dessas normas e de artigos para baixar ali no ambiente educacional. Então, isso encerra a nossa unidade 3. Na unidade 4, nós vamos apresentar como formatar um artigo científico.